Hoje vamos relembrar um dos relatos mais emocionantes e inspiradores da Bíblia, a história de José, o governador do Egito. A narrativa de José é uma verdadeira saga de fé, perseverança e redenção. Começando como um jovem vendido como escravo por seus próprios irmãos, José enfrentou desafios inimagináveis no Egito, desde a servidão até a prisão. Mas, guiado por sua inabalável fé em Deus, José se tornou o braço direito do faraó, salvando não apenas o Egito, mas também sua própria família de uma severa fome. Neste episódio vamos explorar como Deus utilizou os acontecimentos na vida de José para realizar um plano maior, preservando a família de Jacó e preparando o caminho para o futuro do povo de Israel. A jornada de José nos ensina sobre perdão, resiliência e a importância de confiar no propósito divino, mesmo quando tudo parece perdido. Uma severa fome atingiu o Egito e as regiões vizinhas do Oriente Médio, assim como José havia interpretado em seus sonhos. A terra de Canaã também sofreu com a seca, levando Jacó a enviar seus filhos ao Egito. Garantir comida era uma questão de sobrevivência para a grande família de Jacó, composta por 70 pessoas e seus numerosos servos. Os filhos de Jacó foram comprar comida e se encontraram com o governador do Egito. Para seu choque, o governador era ninguém menos que seu irmão José, que eles haviam vendido a comerciantes de escravos anos atrás. Embora 20 anos tivessem se passado, José os reconheceu imediatamente, porém seus irmãos não o reconheceram. José os acusou de serem espiões. Vocês são espiões, vieram ver onde nossa terra está desprotegida. Os irmãos ficaram assustados e tentaram se defender. Não, meu senhor, viemos comprar comida. Somos todos filhos de um só homem. Seus servos são homens honestos, não espiões. Éramos 12 irmãos, filhos de um só homem. O mais novo está agora com nosso pai, e um já não existe mais. José insistiu. Vocês são espiões. Para provar sua inocência, um de vocês deve ir buscar seu irmão mais novo aqui. O restante de vocês ficará preso. Assim, José aprisionou seus irmãos por 3 dias. Durante esses 3 dias, José meditava diante de Deus, pensando em seu pai Jacó e na sua família passando fome. José mudou de ideia. Eu temo a Deus, que apenas um de vocês fique preso e o resto de vocês volte para casa com comida. Mas devem trazer seu irmão mais novo para mim, para que suas palavras sejam verificadas e vocês não morram. Os irmãos angustiados disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos por causa do nosso irmão. Vimos o quanto ele estava aflito quando implorou por sua vida, mas não ouvimos. É por isso que esta aflição caiu sobre nós. Rúben acrescentou: eu não lhes disse para não pecarem contra o menino? Mas vocês não ouviram. Agora devemos prestar contas pelo seu sangue. Eles não perceberam que José podia entendê-los, pois ele estava usando um intérprete. José se afastou deles e começou a chorar. José então pegou Simeão, o segundo filho de Jacó, que havia liderado a tentativa de matá-lo no passado, e o prendeu diante de seus olhos. José ordenou que seus sacos fossem cheios de grãos e colocou o dinheiro que pagaram pela comida dentro das sacolas. Quando os irmãos encontraram o dinheiro em suas sacolas no caminho de volta para Canaã, ficaram com medo. Além disso, seu pai Jacó, tendo perdido José no passado, se opôs fortemente a levar seu filho mais novo, Benjamim, ao Egito. Com o passar do tempo, o suprimento de comida da família de Jacó acabou novamente. Jacó disse a seus filhos para irem ao Egito comprar comida, mas eles insistiram que não podiam ir sem Benjamim. Nesse ponto, Judá, o quarto filho, se levantou e convenceu seu pai Jacó. Judá foi quem sugeriu que José fosse vendido como servo quando Simeão e seus irmãos o jogaram em um poço e tentaram matá-lo de fome. Envie-o conosco e iremos imediatamente, para que nós, você e nossos filhos, possamos viver e não morrer. Eu mesmo garantirei sua segurança. Você pode me responsabilizar pessoalmente por ele. Se eu não o trouxer de volta, eu carregarei a culpa diante de você por toda a minha vida. Jacó não teve escolha.
Seu coração sempre esteve quebrado pela morte de José, e ele orou para que Deus fosse gracioso com seus filhos. Levem Benjamim com vocês, pois se eu perder meu filho, eu o perderei. No Egito, José os convidou para jantar com ele. No entanto, os filhos de Jacó estavam inquietos, temendo que fossem escravizados por causa do dinheiro encontrado em suas sacolas. Então explicaram ao mordomo de José que o incidente do dinheiro não era culpa deles e trouxeram mais dinheiro e ofertas. O mordomo lhes disse para não se preocuparem e libertou Simeão da prisão. José viu seu irmão mais novo, Benjamim, o único parente de sangue que tinha pela mesma mãe, Raquel, em 22 anos. O coração de José havia endurecido pelas muitas dificuldades que enfrentou. Mas ver seu irmão o emocionou. Mesmo assim, José manteve a compostura e tratou Benjamim com muita comida à mesa. A refeição terminou bem e, com comida suficiente comprada, os filhos de Jacó partiram para Canaã. No caminho, o mordomo de José os alcançou e ficou furioso. Por que vocês retribuem o bem com o mal e roubam a preciosa taça de prata do meu mestre, na qual ele adivinha e bebe? Os filhos de Jacó ficaram perplexos. Como isso poderia acontecer? O mordomo de José disse: aquele em cuja mão a taça de prata for encontrada será o servo do primeiro-ministro, e o restante será exonerado. Então a taça de José foi encontrada na sacola de Benjamim. Os filhos de Jacó rasgaram suas roupas, carregaram seus próprios jumentos e acompanharam seu irmão Benjamim ao Egito, onde poderiam ser escravos novamente. Quando chegaram ao Egito e viram José, o primeiro-ministro, que estava muito zangado, Judá, falando em nome de seus irmãos, disse: o que podemos dizer? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu a culpa de seus servos, e agora somos seus servos, tanto nós quanto aquele em cujas mãos a taça foi encontrada. Os filhos de Jacó estavam resignados ao fato de que isso era um castigo de Deus, pela maneira como venderam José como escravo no passado. Foi então que José fez uma oferta tentadora. Eu nunca farei isso. O homem em cuja mão a taça foi encontrada será meu servo, e vocês irão em paz para seu pai. Mas Judá, que era responsável pelo retorno de Benjamim para casa, estava preocupado com a saúde de seu velho pai, Jacó, e implorou a José: agora faça de mim seu servo e deixe o menino ir com seus irmãos. Se o menino não for comigo, como poderei ver meu pai? Tenho medo de ver a desgraça que sobrevirá ao meu pai. Comovido pelo apelo de Judá, José revelou sua identidade. Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam para o Egito. Não fiquem angustiados ou zangados com vocês mesmos por me venderem, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. José explicou como Deus havia orquestrado tudo para preservar sua família. Ele então abraçou seus irmãos, perdoando-os por seus erros do passado. Mais tarde, José teve uma reunião emocional com seu pai Jacó. Sábio José, sabendo que os egípcios desprezavam os pastores, disse a seu pai Jacó que, quando encontrasse o rei do Egito, Faraó, dissesse que eles eram pastores, conforme seus antepassados. Isso fez com que a família de Jacó se estabelecesse não perto do palácio no Egito, mas em Gósen, uma terra fértil para pastoreio próxima a Canaã. Isso lhes deu uma identidade que servia a Deus em vez de se assimilarem ao Egito. A terra de Gósen se tornou o principal assentamento dos israelitas até que Moisés os liderasse para fora do Egito, centenas de anos depois. Jacó já estava muito velho e foi enterrado em um túmulo no campo de Macpela, onde Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Leia, sua primeira esposa que ele não amava, estavam enterrados. José confortou e cuidou de seus irmãos que estavam perturbados com a morte de seu pai, e José foi para o seio de Deus aos 110 anos de idade. José, que nasceu em uma casa de ouro em Canaã, que começou como servo no Alto Egito, que passou anos na prisão por calúnia, nunca demonstrou raiva ou queixa em nenhum versículo da Bíblia, nem fez orações lamentáveis. Ainda assim, José era um verdadeiro homem de Deus, cheio do Espírito.
José era uma pessoa especial que estava em constante comunicação espiritual com Deus e era amado por Deus, nosso Pai no céu. E assim, concluímos nossa jornada pela incrível história de José, um verdadeiro exemplo de fé, resiliência e perdão. A vida de José nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, devemos confiar nos planos de Deus, pois Ele sempre trabalha para o nosso bem e o bem daqueles que amamos. Esperamos que este episódio tenha tocado o seu coração e fortalecido sua fé. Que possamos aprender com José a perdoar, a ser resilientes e a confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele tem um propósito para cada um de nós. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas com a mensagem da Palavra de Deus. Inscreva-se no canal Estação da Verdade para não perder nenhum dos nossos próximos episódios e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que também possam ser abençoados. Obrigado por assistir e fazer parte da nossa comunidade. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até o próximo episódio.